Glória a Deus, mas é muito bom estarmos aqui, né? Graças a Deus. Queria pedir para a nossa irmã Eliseu fazer essa oração. Senhor Jesus, Pai Santo, glória, Pai, abençoa, Pai, pela sua graça, Senhor. Pedimos a tua edição, a vontade, glória, Senhor, nosso coração com vontade, Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, Pai, obrigado, meu Pai, pela graça, Senhor. Obrigado, Deus, por favor, Senhor, que podemos, Senhor, aprender, Pai, Senhor, nos ajude, Senhor, aprender da tua palavra, oh, glória. Como, meu Pai, obreiros da tua seara, meu Pai, glória, servos do Senhor, nós queremos cada vez mais aprender, Senhor, nos aprimorar, meu Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Fale conosco em nome de Jesus, pela tua infinita graça e misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos, pode se sentar. Nós queremos dar continuidade aqui na onde nós paramos sábado passado, na página 8, no ponto 6, né? Ponto 6 da página 8, nós queremos continuar falando a respeito do serviço da diaconia, né? Que é o estudo proposto dessa revista, a qual a Nacional nos encaminhou, e eu faço questão de estar passando para os diáconos, né? Pelo menos para aqueles que vêm, para que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar o nosso serviço para com o Senhor. Nós temos que ter em mente, irmãos, que quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor, a gente não está fazendo para homens, né? Não estamos fazendo para o pastor, por mais que o pastor venha, né, usufruir disso, mas não é para mim, não é para o pastor, não é para o líder, é principalmente para o nosso Deus, né? E Paulo fala em 1 Coríntios 15, 58, que tudo que a gente venha fazer ou façamos para o Senhor não é em vão, porque o Senhor recompensa a cada um. É bem notório que nós não fazemos esperando a recompensa, né? Eu não acredito que ninguém faça alguma coisa aqui, pelo menos esperando a recompensa, mas ela vem, né? Tanto na terra, quanto principalmente na volta do nosso Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele galardoa, Ele recompensa a todos aqueles que trabalham na sua obra. Então nós temos que entender, irmãos, que trabalhar para o Senhor é um privilégio. Aqueles que fazem as coisas emburrado, empurrando pela barriga, sabe, meio que murmurando, reclamando, sem alegria, sem prazer, não entendeu ainda o quão precioso é trabalhar na obra do Senhor, né? Então nós aqui que estamos trabalhando para o Senhor, fomos chamados, vocês são diáconos, né, diaconisas, nós estamos aqui servindo ao Senhor como obreiros, para nós é um privilégio. Os irmãos lembram daquela parábola que Jesus contou a respeito dos trabalhadores da vinha, né? O dono da vinha estava contratando trabalhadores, né? E ele, no período da manhã, foi lá e contratou uma leva de trabalhadores e tratou um valor para pagar para eles, né? Depois precisou de mais, ao meio-dia foi lá e contratou mais uma leva, né? E depois, no finalzinho da tarde, quase terminando o expediente, contratou mais um pouco, né? E aí o que aconteceu? A hora que esse dono da vinha, o Senhor, foi pagar a cada um, ele pagou igual para todo mundo, né? E aí o que aconteceu? O óbvio, quem trabalhou o dia todo foi lá e reclamou, falou: mas o senhor está sendo injusto, porque eu trabalhei o dia todo, esses que trabalharam 2 horas ganhou a mesma coisa que eu ganhei, né? E isso, irmãos, trouxe ali uma picuinha, né? Um burburinho ali naquele contexto que Jesus estava falando, porque é natural. Eu lembro quando a gente tinha uma empresa com meu pai, nós tínhamos uma empresa de mandioca a vácuo, essas mandioca que já vem no saquinho assim, embalada a vácuo, e lá a gente tinha 2 funcionárias, né? Tinha mais 2 em especial, e tinha uma funcionária que ganhava X, e a outra funcionária estava aprendendo ainda, e estava passando muita necessidade na casa dela, sabe, um aperto. Então a gente estava pagando o mesmo valor para elas, para dar uma animada e para ajudar também ela, né? E aí a que ganhava a mesma coisa daquela que era ruim de serviço, chegou em nós e falou: olha, senhor, você tem que aumentar meu salário, porque ela está ganhando a mesma coisa que eu faço o dobro que ela. Falou: não, mas eu não estou sendo injusto com você, não foi isso que eu combinei de te pagar? Foi, então você aceitou. Agora o que ela ganha e deixa de ganhar não é problema seu, você tem que se preocupar com o seu salário. Agora, se não tiver bom para você, é só você avisar: amanhã a gente contrata outra pessoa no seu lugar, né? Ela não gostou muito não, mas porque o povo às vezes fica com essa, e é normal, porque
Ninguém quer ver as pessoas trabalhar menos e ganhar a mesma coisa, né? Humanamente não é justo. Mas quando a gente trata com as coisas do Senhor, irmãos, Jesus fez a questão de contar essa parábola, porque é o que acontece. Às vezes você tem 30 anos de cristão, né? Jesus vem, você vai ser salvo. Às vezes tem uma pessoa que acabou de converter, aceitar Jesus, viveu a vida inteira de impiedade, não é verdade? De impiedade. E aí você fala, puxa vida, eu fiquei 30 anos servindo ao Senhor, renunciando, abandonando, sabe, matando a minha carne. Esse cidadão viveu a vida inteira na impiedade, no pecado, e agora converteu, aceitou Jesus, agora já vai ser salvo igual a mim. Mas é assim, é o reino de Deus, irmãos. Só que quem pensa dessa forma, né, não entendeu como que é precioso trabalhar para o Senhor. Quem pensa desse exemplo que eu contei para vocês aqui, ainda não entendeu como que é prazeroso trabalhar para o Senhor, porque essa pessoa que acabou de aceitar Jesus e foi salvo, glória a Deus, mas ele não teve o privilégio de gastar a sua vida para Jesus como você está tendo. Ele não teve o privilégio de gastar, de doar, de trabalhar para o Senhor, de viver a sua vida para o Senhor. Então a salvação, glória a Deus, é o prêmio para ele, sim, mas ele não pode falar, eu gastei a minha vida por Jesus, eu vivi trabalhando para Jesus, eu me esforcei, eu me empenhei, eu preguei o Evangelho, né? Por quê? Porque servir ao Senhor não é peso, irmãos. Só que infelizmente tem muitas pessoas, muitos cristãos, que ainda acham que servir ao Senhor é um peso, sabe? É algo muito pesaroso, é algo muito cansativo, mais um culto, mais uma ida, mais isso. Não, irmãos, é prazeroso, e nós temos que entender isso, né? E eu tenho certeza que todos acham a mesma coisa, né? Quem tem prazer de servir ao Senhor aqui, amém? É prazeroso, né, irmãos? Vamos continuar aqui, para a gente ver se a gente consegue avançar um pouco aqui nessa revista. O ponto 6 a gente comentou que semana passada, eu quero reler novamente, da página 8, diz assim: foi usado por Jesus para descrever seu trabalho nesse ministério, Marcos 10:45. A gente está numa sequência aqui falando a respeito do termo diaconia, né? Então esse termo foi usado por Jesus em 10:45, que fala assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lucas 22:27 também fala isso, né? No meio de vós eu sou como quem serve. Então o nosso maior exemplo de serviço, queridos, é o próprio Jesus. Se nós temos que olhar para alguém para aprender no ministério do serviço, é só olhar para Jesus, porque Jesus, ele dá o exemplo em todas as áreas da sua vida. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, né? E isso é maravilhoso do nosso mestre, né? Que ele dá o exemplo da sua própria vida. Isso é maravilhoso, porque é difícil quando a gente vê um líder que simplesmente faz assim, ó, falo o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ou seja, é uma pessoa que só tem fala, mas não tem vida, não tem atitude, não tem compromisso. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um grande líder, parecia que ele era meio árabe, alguma coisa muçulmana assim, eu não sei, mas estava fazendo uma homenagem para ele, e daí tinha bastante alunos assim, numa escada e uma cadeira para ele assim, sentar no meio dos alunos, bem destacada. Ele chegou assim, pegou aquela cadeira, jogou para trás e sentou na escada no chão junto com os demais ali, ó, né? Então isso mostra, irmãos, a sensibilidade da liderança, porque o exemplo arrasta, né? O exemplo move, e nós, como servidores do Senhor, nós não temos que ter só a fala, mas nós temos que ter atitude, né? Não adianta a gente falar que somos diáconos, mas não ter o serviço na prática, no dia a dia, na essência, né? Essa é a nossa luta. Ponto 7 aqui, ó. É usado para designar a consagração e o serviço do discípulo de Cristo. Lucas 22:26 e 27 diz assim: mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Também aqui semelhante ao texto de Lucas aqui, né? O apóstolo Pedro usa essa palavra para designar serviço realizado no uso dos dons espirituais. 1 Pedro 4:1 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, né, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O serviço, se os irmãos forem ver lá a classificação dos dons espirituais, está como lá também, aqueles que servem, que prestam um bom serviço, está como um dom que é dado da parte do Senhor. Você vê que tem pessoas que têm o dom de servir, né?
Não que isso não possa ser recebido depois ou despertado ao longo do ministério, mas tem pessoas que destacam mais essa questão de servir. O prazer dele é estar servindo, é fazendo, é correndo atrás, é indo atrás, ajudando pessoas, sabe? Ele não precisa que ninguém fale nada para ele fazer, ele sempre está atento para isso, porque é o chamado dele, é o dom dele, né? E o nosso papel é achar essas pessoas no meio do corpo da igreja e estar lapidando elas para que ela venha cada vez mais contribuir no serviço do diaconato da igreja. É como, por exemplo, a questão de hospitalidade. Tem pessoas que são excelentes na prática da hospitalidade, sim ou não? Vocês conhecem alguém que é hospitaleiro aí? Ou seja, que recebe bem pessoas na sua casa? Eu tenho um pastor, né? O pastor Donizete foi o meu primeiro pastor, fez o meu casamento, e ele é hospitaleiro por excelência, né? Bem antes de ser pastor, irmão, ele já era hospitaleiro. A casa dele vive lotada. Esses dias eu fui lá nessa viagem que eu fiz para lá, eu preguei domingo lá na igreja dele. Depois, toda vez que prega na igreja dele, já é, acabou o culto, vamos jantar em casa. Você não tem opção, se você fala que não vai, ele fica bravo, né? E naquele dia meus pais foram comigo também, minha mãe foi, meu pai foi, e ali meu pai com a minha mãe não queria muito ir, mas não teve jeito, tem que ir, porque ele gosta que vai na igreja dele, tem que ir na casa dele. E eu já cheguei, irmãos, presenciar mais de 15 pessoas no almoço na casa dele, ao ponto de não ter lugar para sentar. Aquela casa dele é pequena, a sala lotada, você tem que comer de pé assim, num cantinho, porque estava lotado, e ele feliz da vida, porque a alegria dele é ver a casa dele lotada, né? Então isso, irmãos, é um dom que Deus dá, né? Coitado da esposa dele, porque às vezes ele chama as pessoas e nem avisa a esposa que tem que correr na cozinha lá, porque sobra sempre para a esposa, né? Preparar. Mas é um dom, e nós temos que ir lapidando cada vez mais o dom, que no nosso contexto, que é o dom do serviço, que Deus dá. Eu tenho certeza que se vocês foram consagrados ao diaconato, o líder de vocês que consagraram vocês, ou que vão consagrar, já começaram a identificar esse dom em vocês. Por quê? Porque começou a olhar para o irmão Antônio e falou: opa, o irmão Antônio é um membro ativo, a irmã Eulina sempre está visitando, sempre trabalhando, sempre cuidando. Eu vejo algo na vida dela, e ali você vai, né, preparando, vai lapidando a irmã Edna, o irmão Valdeci, os demais diáconos, né? Pelo menos essa é a intenção. E daí no nosso caso aqui, por exemplo, eu não costumo consagrar diácono ou presbítero ou pastor nenhum antes de passar um ano de experiência. É o que está no nosso regimento. Então, para a gente pode levantar na assembleia, mas antes de consagrar tem que ficar um ano sendo experimentado. Depois de um ano, se foi aprovado pela igreja, se a igreja aprovou, aí sim pode ser consagrado. Porque às vezes, irmão, a gente consagra no susto, né? E não é que está errado, às vezes pode dar até certo, porque às vezes a necessidade é muito grande e tal. Isso vai de cada pastor. Mas eu não tenho esse costume, porque a Bíblia fala que o obreiro tem que ser experimentado primeiro. Porque às vezes a pessoa está naquela emoção, e aí consagra, irmão. A pessoa fala: pastor, mas não era bem isso que eu queria, não. É muito pesado, é muito puxado. Mas por que não viu isso antes? Né? E acontece isso muito. Aí você consagra a pessoa sai da igreja. Acho que foi o irmão Antônio que falou isso daí sábado passado, né? Isso acontece demais aqui. Aconteceu, acho que vai acontecer mais. Em nome de Jesus, não vai tomar que não. Eu ponho a blusa da calor, eu tiro da frio, o que está acontecendo? Quando você senta, parece que... Porque é isso, irmãos. Então a pessoa que é experimentada ao longo do ano, né? Está certo que um ano ainda é pouco, mas já é o suficiente para a pessoa ver: opa, é isso mesmo, pastor. Deus está me chamando para essa obra, eu quero trabalhar. E nesse ano ela vai trabalhar mesmo, nesse ano ela vai participar, vai envolver e vai cada vez mais tá envolvendo com as demandas da igreja, né? Então esse é o propósito, né? E principalmente passar por esse curso também antes de ser consagrado. Porque a intenção desse curso, irmãos, não é promover diácono, é tentar convencer o diácono a desistir. Falou: pastor, mas o senhor está falando isso? Por quê? Porque às vezes, irmãos, a pessoa acha que é mil maravilhas. Então depois que o Wilson passar por isso daqui, ele vai ver quais são as responsabilidades. A irmã Luzinete, o irmão Jesus, outros irmãos, falou: pastor, eu não sabia que era tudo isso. É tudo isso. Então, se você não está preparado, nem queira ser consagrado. Se você acha difícil, nem queira, porque depois de ser consagrado, você não começar a dar trabalho. Achar que é tudo maravilha. Não, pastor, não pode falar nada, senão fica chateado aqui, chateado ali, fica bicudo ali, fica uns 3 cultos sem vir. Irmãos, não entendeu nada do que é o serviço. Então depois, você não tem mais jeito, você já foi consagrado. Mas no caso, quando a gente começar a lecionar para pessoas que estão para ser consagradas, porque o meu propósito é esse:
nós vamos levantar 5, 6 diáconos para ser consagrado. Primeiro vai passar por isso daqui. Aí depois de ser treinado, e aí o que você acha? Está pronto? Está preparado? É isso mesmo? Né? É, pastor, então vamos embora. Porque é assim que funciona, né? Porque não pode pelo entusiasmo, irmãos. Porque a gente acha que as coisas espirituais é tudo romântica, né? Não, é só bênção, é só vitória, todo dia, glória, é só, sabe, a glória de Deus. E a gente vai ver que no dia a dia, irmãos, é luta travada. E principalmente quando nós assumimos um compromisso com Deus, o diabo se levanta mais ainda. A luta espiritual é maior, porque agora você deixa de ser só um membro. Não que um membro não tenha o seu devido valor, tenha. Mas agora você assumiu um papel, um ofício na igreja, um ministério na igreja, né? Aí vem as cobranças, né? Vem as cobranças, porque o membro faltou da igreja, faltou um domingo, faltou 2 domingos, você não tem como cobrar do membro, né? Você pergunta, está tudo bem, se diz sua falta, tudo. Agora, 3 domingos, um obreiro faltar, é normal? A não ser que esteja viajando, não sei se ele pode estar em compromisso viajando, mas se não for, ele tem como. Você está entendendo? Aí você vai ter que chamar o outro, o que está acontecendo? Você é ministro, filho. Você não pode deixar. É 4, 5 cultos seguidos sem dia e tal, tem alguma coisa errada. Aí você pode cobrar. Agora, se a pessoa não gosta de ser cobrada, não pode exercer função na igreja. Eu fico vendo aqui a irmã Eulina. A irmã Eulina acho que é uma das membros mais antigas aqui da igreja, né? Uma delas, tem vários. A irmã Eulina, quando ela não vem, ela liga para mim avisando. Olha para você ver. Tempo de ministério que tem, mas o compromisso que ela tem ao pastor, ó, eu vou estar trabalhando, não posso estar, porque ela entendeu o que é ser, que ela faz parte do ministério. Daí vem alguém perguntar, ô pastor, cadê a irmã Eulina? Porque é muito querida. Pastor, ela está trabalhando. Ela avisou, está trabalhando. Então é assim que funciona, irmãos, principalmente o ministério. Não é uma questão de controle ou de eu ser o general que preciso saber cada passo que você dá, mas eu preciso ser comunicado. Porque às vezes acontece de faltar 2, 3 dias, a gente não sabe o que está acontecendo. E aí as pessoas perguntam, oh, cadê fulano? Não sei. Ah, mas não avisou, pastor? Não. Reunião assim, ó, a pessoa falta, não avisa. Entendeu? Aí você fica, mas por quê? Faltou, será que está doente? Será que está enfermo? Será que está passando alguma dificuldade? Será que aconteceu alguma coisa? Será que está trabalhando? Aí você não sabe, você fica naquela, né? Então é importante, irmãos, a gente cumprir e entender que nós somos chamados para a obra do Senhor, e isso requer cumprir todos os requisitos, né? E nem sempre vai ser fácil, mas é prazeroso para a glória de Deus quando a gente faz para o Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Pode compartilhar, irmãos. Fique à vontade. Na aula anterior, o pastor falou que não se deve pegar irmãos no laço, não se deve pegar os irmãos de diácono, né? Sim. É por necessidade, deve ser por vocação. Exatamente. Então, se a gente vê um obreiro, por exemplo, né? Um diácono, falta 3 reuniões, né? Sem motivo, 3, 4 reuniões, sem motivo aparente, então, não deve passar para ele nem encarado, porque ele já está demonstrando, não deve haver cobrança dele, cobrança, porque ele já está mostrando que, como ele está, nós vamos esperar algo de alguém que está atuando. Sim. Nós podemos encorajar esse ponto 3, 4, sem motivo, podemos encorajar, ó, lembra, né? Falar com amor, com paciência, reerguer ele não pode receber cobrança, ele não tem condições. Você está entendendo? E é complicado, querido, porque a obra do Senhor depende dos obreiros. É lógico que ela depende de Deus, principalmente, porque Deus é o dono da obra. Mas Ele levanta quem para trabalhar? Levanta nós. É igual aquela passagem que Paulo passou, até citou a semana passada, né? Que Paulo planta e Apolo rega, mas não dá o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. Então, Exatamente. nós estamos aqui. Claro que o pastor ele tem que estar na frente, sim, porque o pastor ele tem que cada vez nos ensinar, né? A ensinar o caminho correto. Cada vez você tem que aprender mais.
mas sabendo que tudo isso pertence a Deus, o nosso crescimento. Mas se você chega lá, você fala assim, você planta uma coisa, deixa lá, nem rega, e não dá atenção, acha que aquilo ali vai vingar, aí eu não vou esperar que Deus também resolva o problema. Mas depende de você também. Depende, irmãos. Depende da gente. Se você não vier. Sabe por quê, irmãos? Porque o bom andamento da obra, é lógico que o líder tem que estar bem atento, com visão do céu, mas não depende só da liderança. Tem um conjunto de situações que precisa estar em ordem para o avanço da igreja, sabe? A equipe tem que estar uma equipe bem formada, bem posicionada, bem alinhada, bem ajustada, porque não adianta o pastor estar indo para um caminho e a liderança está indo para outro caminho. Então nós não precisamos concordar 100% com tudo, porque cada um aqui tem uma opinião. Não é concordar 100%, mas é ter o mesmo propósito. Não, vamos caminhar para o mesmo lado, vamos puxar o lado da mesma corda, para que a igreja venha crescer, porque não depende só do pastor, depende de todos cooperar para isso. Depende de todos nós, e depois que o ministério está alinhado, aí a gente joga a bola também para a igreja, porque os membros também têm que participar. Os membros têm que entender que eles foram chamados não para ficar só sentado no banco, sabe? Não são consumidores, mas são o quê? Trabalhadores. Todo mundo tem ministério, tem ofício, tem cargo ou não, todos foram chamados para trabalhar. E essa cultura de vir sentar, não, pastor, o que você está fazendo? Eu estou assistindo o culto. Não é só assistir o culto, é participar do culto. Assistir, você assiste um filme, você assiste um futebol, você assiste qualquer coisa. Agora no culto você não assiste, você participa do culto, você cultua, você dá o teu culto, você presta o seu culto ao Senhor, né? E isso não é só para o pastor ou para o presbítero, é para toda a igreja, sabe? Na hora do louvor eu vou estar louvando, na hora de ficar de pé eu vou procurar ficar de pé, irmãos, porque é meia hora, 40 minutos, a não ser que eu estou com alguma enfermidade nas pernas, né? Mas a gente vê que às vezes, irmãos, pessoas novas, está na hora do louvor aqui, irmãos, vamos prestar um culto de adoração, está sentado. Ah, pastor, eu estou cansado. Aí você ora para o irmão Antônio, 90 anos, está de pé, você ora para os irmãos, irmão Francisco, o senhor não tem 90 ainda não? Não tem. O irmão Francisco, irmão, você acha que 90 anos a perna não está doendo? Você acha que não cansa? As irmãs, que a irmã, eu lembro que vai o dia inteiro, vai para lá, corre para cá, corre para lá, e vai aquela correria, trabalhando, lutando, cuida da casa do sargento, cuida da casa dela, e chega aqui no culto, está de pé. E aí a pessoa com 30 anos, estou cansado, pastor, trabalhei o dia inteiro. É igual oração, né? Você está entendendo? Oração, tem pessoas que vêm para a oração aqui, fica assim, eu vou ficar 30, 40 minutos. Não dá 5 minutos. Você está entendendo? Aí a gente vai analisando algumas coisas e falou, irmãos, eu estou prestando culto para o Senhor, sabe? Eu não posso ficar meia hora de pé para Deus, irmãos, sabe? Não é questão que eu cantar de pé ou cantar sentado vai definir alguma coisa, mas, irmãos, está todo mundo de pé no mesmo propósito, vamos animar, vamos se alegrar, vamos louvar Deus junto. Isso é maravilhoso, mas até nessas questões tão pequenas a gente ainda vê falhas, porque não entendeu ainda o que é um culto, o que é ofertar ao Senhor um culto, né? Mas a hora que nós começarmos a mostrar, eles vão ter que seguir no ritmo, né? Porque nós estamos, que nem aquela corrida de bastão, né? Aquele que está correndo com o bastão, ele traça o ritmo. Os que vêm depois têm que continuar com o mesmo ritmo. Então nós temos que traçar o ritmo, o padrão. A igreja tem que olhar para o ministério e tem que ver o padrão a ser seguido. Os obreiros, né? Diáconos, diaconisas, e assim a gente cada vez mais trabalhar para a obra do Senhor com excelência. Eu estava vendo um testemunho de uma igreja lá me fugiu o nome, lá no interior de São Paulo, perto de Campinas, em Indaiatuba, se eu não me engano. É uma igreja batista. Uma igreja que está crescendo muito, cresceu muito rápido. Em 5 anos ela está com mais de 5 mil membros, né? E lá o pastor estava falando que esses dias chegou uma pessoa que estava visitando a igreja pela primeira vez, só que infelizmente aconteceu algo que acontece naturalmente, né, com quase todo mundo. Chegou na igreja, o pneu estava furado do carro, e estava com ela e 2 crianças. E aí ela chegou e o diácono viu que ela estava meio, sabe, agitada ali, foi lá, os que estavam recepcionando na porta, foi lá e perguntou o que tinha acontecido. Não, eu estou vindo aqui, queria conhecer a igreja, mas infelizmente eu vou ter que ir embora porque o pneu do meu carro está furado e eu estou sozinha, meu marido não pôde vir, eu não sei trocar. Aí o diácono falou, não, fica tranquilo, fica tranquila, vai lá,
cultua, adora o Senhor, não se preocupa não, que a hora que você terminar esse culto vai estar pronto aqui. Não, mas não quero dar trabalho, eu estou até sem dinheiro aqui. Não se preocupe não, vai lá cultuar a Deus. A mulher, a hora que chegou, o pneu estava trocado, arrumadinho, estepe no lugar, tudo certinho, né? Um dos diários foi lá na oficina, na borracharia, trocou, arrumou tudo, e ela foi querer passar um pix, falou, não precisa passar um pix não, isso daqui a igreja está fazendo por você. A mulher foi feliz. Irmãos, uma mulher dessa, você acha que volta ou não na igreja? Com um banho de carinho, de amor, de cuidado desse, irmãos, pelo amor de Deus, né? Agora se os obreiros tivessem falado, filho, tá feio mesmo, hein? Mas vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo. Aí entrasse para dentro, o que ia acontecer? Ela ia ter que se virar. Ela ia ligar e entendeu? Não ia cultuar. Não ia cultuar em paz, talvez nem tinha ficado naquela igreja, né? Mas você vê, irmãos, que, se eu não me engano, foi um imperador que falava, eu esqueci o nome do imperador, ele falava que os primeiros 5 minutos da batalha definem toda a guerra. Se define nos primeiros 5 minutos. Então, às vezes, irmãos, a pessoa entra na igreja, aquele primeiro momento, o primeiro impacto que ela recebe, já muda tudo, né? Já muda tudo. Então, é receber com atenção, receber com carinho, com cuidado, sabe? Perguntar o nome da pessoa, de onde ela é, se assim não conhece, né? E não ser também muito abusivo, muito intrusivo, porque é que nem você vai numa loja, se a vendedora ficar em volta de você ali também, acaba incomodando, né? Aí você fala, meu Deus do céu, eu só vim ver, eu quero só ficar à vontade aqui, né? Então não é ser intrusivo, mas também é dar um bom nível de atenção para a pessoa e cuidado, né? Para que ela venha se sentir à vontade na casa do Senhor e ter o desejo de voltar outras vezes. Então é um desafio para todos nós. Continuando aqui, o verbo servir recebe seu sentido neotestamentário da pessoa de Jesus e do seu evangelho. Jesus é aquele que nos serviu da maneira mais profunda e intensa possível, não procurando seus interesses, mas dando sua vida pela nossa salvação. Pois o próprio Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Nós vamos escutar muito isso nessa revista aqui, Marcos 10:45. Servir se tornou a palavra que caracteriza as ações e as obras de amor, que brotando do amor de Deus, alcança o irmão e o próximo. O serviço de Jesus aos homens e aos seus discípulos foi uma demonstração de amor de Deus e uma demonstração daquilo que é a essência da verdadeira humanidade, como Deus a quer. Jesus disse, no meio de vós eu sou como quem serve, e o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20:28. Este exemplo de Jesus se tornou um desafio para os seus discípulos. Entre vós, aquele que dirige, seja como o que serve. Quem dá de comer a um faminto, abriga a um sem-teto, visita um doente ou preso, este serve ao próprio Jesus. Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizerdes. Muitas mulheres serviam a Jesus com seus bens, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Portanto, servir é o amor em ação. Servir é ver as necessidades e a dor de sua vida, de seu tempo, de seus bens, para suprir a estas necessidades. Então, irmãos, olha que palavra bonita, né? O serviço é o amor em ação. É o amor em ação. É que nem Tiago nos ensina, né, em sua carta, não adianta a gente falar que ama, mas se não tiver obras. Porque o amor sem obras, ele é o quê? Morto. Ele é em vão. Uma pessoa que está ali passando frio, você fala assim, ó, Jesus te ama, Deus abençoe, fazer uma oração para ela e virar as costas e ir embora, que tipo de amor que é esse? É um amor pela metade, um amor sem ação. Se eu tenho condição de matar a fome, se eu tenho a condição de dar uma blusa de frio, se eu tenho a condição de ajudar, eu tenho que orar e ajudar. É a lição do bom samaritano, né? O que aconteceu na lição ali do bom samaritano que Jesus ensina? O que o levita fez? O levita passou de largo. Aquele samaritano estava jogado, quase morto. O levita passou, deu uma desviada, fez de conta que não era problema dele, né? Fez vista grossa.
e foi embora. Levita da casa do Senhor, do templo do Senhor, cuidava, sabe, dos utensílios da casa do Senhor. Porque às vezes a gente tem uma impressão errada de levita, né? Levita é só aquele que canta, não. O levita bíblico da Bíblia, ele tinha uma responsabilidade muito grande na obra do Senhor. Até na questão das vigílias, do cuidado, no Antigo Testamento de montar, de desmontar, os utensílios da casa do Senhor, não era qualquer pessoa que podia tocar, porque era sagrado. Então isso era encargo dos levitas, os descendentes de Arão. Então, queridos, o levita passou de largo, mas o sacerdote tinha que fazer diferença, né? O sacerdote, o que você espera de um sacerdote? Mas a Bíblia fala que ele passou também de largo. Ou seja, ele viu o coitado caindo lá, não é problema meu, deixa para lá, eu estou atrasado, eu preciso preparar um sermão, meu Pai do céu, eu estou, né? Mas a Bíblia fala, irmãos, que passou quem lá? Um samaritano. E foi lá e cuidou daquele que estava, foi lá, pegou, tratou as suas feridas, né? Ah não, já fiz a minha parte, já joguei um olhinho ali, já preparei tudo. Não, ele foi lá na hospedaria. Falou, ó, cuida dele, eu não posso cuidar, mas eu vou pagar, e se porventura faltar alguma coisa, na volta eu deixo aqui e reponho o resto. Olha para você ver que atitude, irmãos. E pastor, o senhor falando isso aí aqui, eu estava vendo uma coisa, hoje aconteceu, a minha filha contou, a Denise, ela vai estar aqui daqui a pouco, ela talvez ela não vai contar isso aí, mas ela foi contar adiantando. Você sabe que às vezes a gente julga uma pessoa pela aparência, pelo jeito, e depois de tanto a minha filha ver aquela professora lá no integral, né? Uhum. Aí o que acontece? Aí chegou aquela menina assim, meio descuidada, ela reclamava muito daquela menina, mas não sabia a vida dela. Aí começou a especular a vida, que às vezes você deixa para lá ou julga. O que acontece? O pai dela morreu assassinado, a mãe morreu do Covid, uma tia quem cuida dela. Aí é quando foi ver a vida dela. Então a menina disse, é porque você não toma banho, não arruma esse cabelo, não sei o quê. Aí ela contou a vida. É porque eu não tenho nada, eu tenho uma regra na casa da minha tia. Até para lavar roupa eu tenho que ter tudo regrado. Aí é que ela bateu a ficha que Deus tocou no coração dela e falou, não, agora eu estou entendendo por que ela está aí. Aí foi que ela se manifestou na sala com os professores para ajudar aquela pessoa. E você tem que ajudar, não vai julgar. Aí é que ela viu que ela trazia um caderno na mão, porque não tem todo mundo de mochila, menos ela. Ué, mas por que você não anda com mochila? Aí ela foi contar toda a vida dela. Olha, é por isso que eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho uma tia, mas tudo isso, contar, resumir tudo, eu ando desse jeito assim, porque eu não tenho. Sabão não tem para lavar roupa, eu tenho que às vezes lavar roupa sem sabão, lavar está barato, estou de favor com a minha tia. Aí ela falou, não, agora eu vou tomar a frente disso aí, agora eu vou tomar a responsabilidade. Quer dizer, ela falou, eu vou comprar uma mochila para você, vamos fazer isso, tudo isso. Por quê? Porque ela viu o contexto. Porque às vezes não é só julgar, ou senão você vê esse pobrinho todinho, você estava caído lá, machucado, passava, ninguém olhava, né? Agora você sabendo da situação e não tomar a providência, aí eu falei, minha filha, você tem que fazer isso mesmo. Você tem que tomar a frente mesmo, juntar os professores, porque se você vê uma coisa dessa e não tomar a providência, você está servindo a Deus? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, não adianta você, se você não cuida bem de sua casa, das pessoas, como é que você vai cuidar da casa de Deus? Para cuidar da casa de Deus, você tem que estar se cuidando da sua vida, da sua casa, você tem que ir preparado. Então isso eu entendi assim, e é uma menina de Deus, assim, ela está assim meio afastada um pouco, mas a Denise, eu falei para ela, não, você tem que estudar muito a Bíblia, fazer muitos cursos, porque você vai muito na frente. Hoje, daqui a pouco ela vai estar aqui. Em nome de Jesus. E a gente vê, irmãos, que é uma atitude certa. O problema nosso, que assim, meu também, irmãos, devido ao mau caratismo de muita gente, a gente fica meio cismado até de ajudar as pessoas hoje, não é? Porque hoje, irmãos, infelizmente tem muitos aproveitadores, mentirosos, né? Aqui na igreja, irmãos. Nós temos que ter muito cautela, e agora eu estou tendo mais ainda, porque eu tenho visto algumas pessoas que vêm, eu preciso tal, conta aquela mesma história. Aí eu falo assim, você quer ajuda mesmo? Quer? Então nós vamos na tua casa, você está precisando de ajuda, nós vamos levar uma cesta lá na sua casa, sabe? Nós vamos orar por você, nós vamos cuidar de... Não precisa não, só quero agora. Não, é só para agora. Eu falo, não, para agora a gente nem está tendo mais aqui. A gente presta uma assistência, mas a gente faz esse cuidado, e eu falo assim, sabe por quê?
Porque infelizmente, não sei se é o seu caso, tomara que não, mas tem muita gente que pega um pacote de arroz nosso aqui e vende na esquina por causa de droga. Muitos. Então eu não posso generalizar, mas infelizmente tem. Então nós temos que ajudar, mas agora nós temos que precaver, nós temos que tomar cuidado. Por exemplo mesmo, pessoas que querem ser internadas, agora eu estou mais vacinado, porque toda semana chega gente que quer ser internada. Aí a pessoa, você leva lá, eu já cheguei a levar pessoas lá em Cocalzinho de Goiás. A pessoa fica 2 dias na clínica e sai. Entendeu? Então a pessoa que chega agora e fala, você quer mesmo ser internado? Quer? Então você me procura amanhã. Aí eu vou dar uma... Se a pessoa vir amanhã, é porque de fato ela quer. Porque geralmente em tempo de chuva, começa a chuva, eles querem tudo ser internado, porque na chuva não tem lugar para ficar. Aí passou a chuva, eles saem tudo. Então é complicado, irmão, mas nós não podemos deixar o nosso coração endurecer, porque no meio de tudo isso daí, ainda tem pessoas que precisam de atenção, cuidado, sabe, carinho e ajuda. Mas se o nosso coração endurecer, a gente passar uma régua e achar que todo mundo está na mesma, a gente vai acabar sendo injusto com alguns, né? E a gente não pode ser injusto com ninguém, porque nós carregamos o Evangelho, nós carregamos a mensagem de salvação, a misericórdia do nosso Senhor, do nosso Mestre, né? Que ajudava aqueles que a sociedade desprezava. A maioria daqueles que Jesus ajudou, irmãos, foi desprezado e pisoteado até pelos sacerdotes e fariseus da época. Mas nós não podemos agir dessa forma, né? Então, como servos do Senhor, nós temos esse desafio que eu digo, que é um desafio para todos nós, né? Mas não podemos fazer vista grossa. Continuando aqui, servir é praticar as boas obras que Deus preparou para que nós a realizássemos, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2:10. Jesus nos serviu dando a sua vida, e de acordo com 1 João 3:16-18, nós servimos dando a nossa vida para os nossos irmãos. Dar a vida pode significar, em raros casos, até morrer pelo irmão. E aí, irmão, será que nós estamos dispostos a isso? A morrer pelo irmão? A morrer pela filha? A morrer pela esposa, né? Eu, sem titubear, eu dou minha vida para minha filha. Se fala assim, ó, você está com a minha filha, precisa de um coração e precisa do seu. Eu falo, agora, vamos lá agora, né? Eu pego, já arranca, tá? É dela. Não penso 2 vezes, irmão Wilson. Né? Agora vamos assim, é lógico que essa necessidade de morrer é muito extremo, né, irmão? Mas vamos nesse lado do extremo aqui. Será que se precisasse eu estava disposto a dar a minha vida pelo meu irmão? Né? Porque para mãe, para filho, para pai, é fácil, né? Mas nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos, ou seja, fazer o máximo pelos nossos irmãos, né? Em Cristo, pelas pessoas. E Jesus vai até longe. Nós temos que amar até os inimigos. Nós temos que amar até aqueles que nos ofendem, que nos odeiam, que nos criticam, que nos perseguem, orar por eles, abençoar a vida deles, né? Mas às vezes, irmãos, essa prática está sendo cada vez mais escassa no meio do povo de Deus, infelizmente. Talvez por ser pouco pregado, por ser pouco falado, né? Mas nós temos que lembrar disso. Jesus nos manda, irmãos, fazer o bem até para os nossos inimigos. Aliás, que nos tem como inimigo, porque nós não podemos ter inimigo da parte de ninguém. Mas tem pessoas que nos têm por inimigos, né? Nós não podemos fazer nada com a cabeça das pessoas, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Fazer o bem, não pagar mal com mal. Ó, pra você ver, irmãos, isso é o básico do Evangelho. E às vezes do básico do Evangelho nós estamos dando aquela patinada, aquela escorregada, né? Vez ou outra você vê um crente bravo, o outro xingando, o outro murmurando, brigando com gente no ônibus, porque o cobrador ofendeu, tal. Eu falei, rapaz, o cobrador às vezes está cheio de problema, não tem nem Jesus, você carrega Jesus. Seja luz. Não briga não caia nessa, isso que o diabo quer. E aí você vê crente brigando no metrô, brigando ali, brigando aqui, arrumando confusão com o vizinho, e arrumando confusão com o outro. E a gente vai ver, irmãos, que prática da palavra de Deus está observando? Zero. Tem crente que se precisar do vizinho, tá enrascado. Não, já era. Não, eu não posso porque você não, estou brigado com ele.
Se fosse que nem aquela mulher, né, aquela viúva que Eliseu falou, vai lá, pega vasilhas emprestadas e traz para cá. Ela não ia arranjar nenhuma vasilha. Tem crente que ia vir com uma, duas. Mas por que você não trouxe mais, rapaz? Aquele vizinho lá não quis emprestar. Por quê? Porque estou brigado com ele. Aquele outro também, aquele lá, não vou com a cara dele. Ah, esse daqui falou mal de mim, eu fui lá também, fui tirar satisfação. Porque ninguém tira farinha comigo, não. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Ah, ainda fala isso. Tem um que falou assim, eu sou crente, mas minha mão direita não é não. Se precisar dar um murro, eu dou. Rapaz. Né? O Valdeci, eu creio que passa muitos desafios, né? No trabalho dele, que não é fácil, dirigindo um ônibus para lá e para cá, nesse trânsito aí, irmãos, pelo amor de Deus, só de pensar minha cabeça já dói. Mas tem que ser muito sábio. E pessoa xinga, e pessoa buzina, e pessoa faz, e manda a mãe para lá, e manda o pai para cá, e xinga, e mostra coisas obscenas. E como que vai reagir? Como servo de Deus, como diácono da casa do Senhor? A gente vai seguir esse mesmo trilho? Né? Ou a gente vai ser luz? Ou a gente vai lembrar que nós somos servos do Senhor? Né? Tomara que essa seja a nossa postura diante desses desafios diários nossos, né? 9 aqui, ó, diaconia. Diaconia, irmãos, é um estilo de vida. Grifa isso daí. Não é algo que você faz só no domingo. Não é algo que você realiza só nos dias de culto. Não. Mas é a tua vida, é um estilo de vida. É a mesma coisa da oração. A oração não é momento. Ah, eu oro de terça, de quarta, de quinta. Não, a oração tem que ser parte da nossa vida. Não é momentos que eu tiro, é minha vida orar. É minha vida buscar o Senhor. É minha vida, faz parte da minha vida. A diaconia é um estilo de vida. Exposição para a compreensão do substantivo diaconia, que é serviço. Permanece no Novo Testamento a ideia básica da comunhão à mesa, com seu serviço peculiar. É onde está lá em Atos 6, onde nós lemos, né, sábado passado, onde os apóstolos escolheram 6, né, diáconos ali para servir a mesa. Podemos pensar no partir do pão nas casas, no ágapes, né, nas quais os irmãos mais abastados proviam para os irmãos carentes, nas igrejas, nas casas, como por exemplo a casa de Estéfanas, que praticava a diaconia. Olha aqui que o texto fala: sabeis que a casa de Estéfanas é as primícias da Caia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Então que Deus levante bastante Estéfanas, né, em nosso meio, ou seja, uma casa de serviço, uma casa de apoio aos necessitados. Que nós venhamos ser esse lugar, irmão, onde as pessoas possam nos procurar, onde possa pedir ajuda, nem que seja para uma oração. Não, eu sei que eu posso contar com o Wilson Caluzinete, porque eles são servos do Senhor, irmã Rosa, irmã Edna, eu sei que eu posso contar com eles. Ou seja, nós venhamos ser essa casa de apoio para os necessitados, né? Nós precisamos ser uma hospedaria para os feridos, para os cansados, e um hospital para os feridos. Isso é todos nós, irmãos, não é só o ministério pastoral, mas é todos nós somos chamados para isso. Este serviço na qual as forças e os bens são investidos a favor dos outros se revela como elemento fundamental para a manutenção da comunhão. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendia suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente preservavam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que comunidade, irmãos, né? Olha como era a comunidade primitiva, a igreja, irmãos, a qual os apóstolos participavam, sabe, tinha alegria, singeleza de coração, era um ambiente agradável de se estar, um ambiente corporativo, de cooperação, cooperativo, ou seja, todo mundo cooperava, sabe, ninguém ficava nas costas de ninguém. Não, mas eu posso, eu vou fazer a minha parte, eu posso, eu vou fazer, eu posso, daqui a pouco contar comigo, sabe? Isso é maravilhoso, irmãos, quando todos têm essa mentalidade, porque a obra não fica pesada, não fica pesado para ninguém. Todos fazendo a sua parte, irmãos, não fica pesado para ninguém. Todos cooperando um pouquinho que seja, irmãos, não fica pesado para ninguém.
E tem crente, irmãos, que ele é fiel até você tocar no dinheiro. Não, pastor, você falou de dinheiro, você perdeu a Bíblia. Mas a Bíblia fala que tinha mulheres, lá em Lucas 8, de lá, que ajudavam o ministério de Jesus como podia. E como que ela podia? Na forma de dinheiro. Tem pessoas que patrocinam, irmãos. Hoje mesmo, um pastor amigo aqui, ele é pastor da Igreja Batista, aqui para baixo aqui, e tem um evento no final do ano lá em São Paulo, GKPN que chama, Global Kingdom, um evento muito sério de treinamento de pastores, e ele me convidou para ir para lá. Eu falei, rapaz, e é pago, não é de graça. Eu falei, rapaz, obrigado pelo convite, mas eu vou ter que dispensar que esse ano o negócio está apertado. Quem sabe até no final do ano o milagre acontece, né? Mas não vou poder ir não. Ele falou, rapaz, vai que eu pago a passagem de avião para você. A passagem ainda estou te pagando. Eu falei, rapaz, mas daí não é só passagem, que tem hospedaria, tem alimentação, que é de quinta a sábado. Eu falei, mas mesmo assim eu vou orar a Deus. Mas você vê uma pessoa, um pastor, que não tem obrigação nenhuma, mas ele entendeu, não, eu estou querendo você ganhar a sua vida. Porque, irmãos, o pastor, ele não é aquele que sabe tudo, ele tem que estar aprendendo também. Como é que ele vai ensinar a igreja se ele não senta para aprender? Então isso é maravilhoso. Jesus tinha pessoas, irmãos, se não fosse Lídia, aquelas mulheres do ministério de Jesus, irmãos, imagine só, naquela época onde as mulheres eram tão taxadas, né, criticadas, mas eram as mulheres que ajudaram o ministério financeiro de Jesus. Porque fala, mas Jesus, irmãos, precisava comer. Jesus não andava sozinho, tinha uma comitiva de 12 pessoas andando atrás dele. Imagine só se chegar numa casa com 12 pessoas, mais Jesus para comer. Nós viemos almoçar. Nós viemos almoçar, irmã Lina, eu e mais 12. Precisa de recurso, irmão. Ia todo homem esfomeado, comia até, né, ver o fundo da panela. Então precisava de recursos. Jesus estava ajudando muitas pessoas. Então não era só questão espiritual, é que nem a igreja, irmãos. Você acha que a igreja também não precisa de recursos? Você acha que é só orar? Não, vamos orar. É lógico, irmãos, que a oração é fundamental. Mas não é só oração. Daí tem uma conta de água para pagar, uma conta de luz para pagar, tem isso para pagar, tem aquilo para pagar, IPTU, IPV, tanta coisa para pagar, irmãos. E a gente chega no final do mês e fala, Jesus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Mas aí, irmãos, é aquilo que eu falo, todo mundo fazendo a sua parte, as coisas vai, não fica pesado para ninguém. Mas acontece que, infelizmente, não é todo mundo, irmãos, que faz a sua parte. Tanto no serviço, tanto como nos dízimos, ofertas, tanto, irmãos, como o trabalho da seara do Senhor. E aí vai acabando ficando pesado, porque tudo tem que pagar. Graças a Deus que aqui a gente tem bastante mão de obra, irmãos. Mas se a gente for pagar eletricista, vai pagar aquilo, paga faxineiro, paga a gente, paga tudo. No final do mês, como é que a gente vai fazer? Eu acho bonito, irmãos, algumas coisas da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Eles, irmãos, não pagam construção e mão de obra para ninguém. Você nunca vai ver um engenheiro, pelo menos, recebendo, ou uma construtora construindo uma igreja da Congregação Cristã, salvo algumas exceções, pelo menos que eu saiba, não. Vão fazer um prédio, junta todo mundo, junta todas as congregações da cidade toda, tal dia a gente vai lá construir. É um mês a igreja está de pé. Isso é bonito ou não é? Sabe, irmãos, eles fazem escala para limpeza de igreja, todo dia, um dia sim, um dia não, escala, pessoas já escaladas para limpar. E não fica pesado para ninguém, porque não é só uma pessoa fazendo, é todo mundo fazendo, e não é fazendo emburrado. O que eu mais acho bonito é isso, é o prazer de fazer, glória a Deus, sabe, é tão bom trabalhar na obra do Senhor, na casa do Senhor. E os irmãos já têm feito isso, glória a Deus por isso. Eu tenho visto aqui pessoas que sentem alegria de fazer para o Senhor, sente prazer de fazer, está aqui, sempre está vendo uma coisinha ou outra para fazer, está se prontificando para fazer. Agora isso tem que fazer o quê? Aumentar. Os irmãos que estão aqui, os outros que participam conosco, os que estão chegando, tem que ter essa mentalidade. Não estou vindo aqui para ser, aqui não é restaurante a qual eu sento e todo mundo vem servir na minha mão, não. Eu acho bonito na casa da sogra do meu irmão, eles assim, eles são muito generosos, muito hospitaleiros, mas você chega lá, ela fala, aqui ninguém vai servir você não, você levanta, você pega, se você quer, você come, se você esperar comida na sua mão, você vai passar fome. Agora na minha mãe não, você vai lá, ela pega o prato, dá na tua mão, se precisa, põe comida, e quer dar até na boca sua se abusar.
Agora lá não, falou, não, aqui ninguém vai servir, ou você vai levantar e serve, pega o que você quiser, aqui a casa é sua. É a mesma coisa, irmão, tem pessoas que sentem e querem ser comidinha na boca, ó, tá aqui, ó. Não, aqui nós temos que servir. Você tá para servir, é para trabalhar, né? E é lógico, tem tudo um processo, né? Você não vai cobrar nada de uma, que a Bíblia fala que os recém-convertidos são como um bebê, são como uma criança, né? E o bebê tem que ser alimentado, tem que ensinar, né? Tem que trabalhar de forma diferente, mas depois que chegou numa maturidade, aí sim, opa, agora você já é maduro, agora você já pode trabalhar, já pode cooperar para o crescimento da igreja, porque discípulo faz discípulo. Se eu recebi a palavra, agora eu vou levar a palavra para alguém, né? Eu gostei muito daquela proposta que a gente fez aqui na aula passada, sábado passado, a gente ganhar uma alma para Jesus, né? É isso que eu ia falar. Se a gente colocar em prática isso, irmãos, Eu ia comentar isso agora. né? Já estou trabalhando nisso. Já está focado nisso. Olha que bênção. Uma alma só para Jesus, um ano, irmão, ganhar uma alma. Até o final do ano tem que pelo menos um. A gente já cresce 100%. E se isso for uma rua, porque, irmãos, uma alma é o mínimo que a gente faz. Que pregar o evangelho é nosso dever. Mas se você focar o ano inteiro em uma pessoa, é impossível que essa pessoa não seja salva. Ou no firme na igreja, né? E aí, irmãos, a gente não quer ser prosélitos, né? Se essa pessoa se firmar, não, ela aceitou Jesus, mas não quer vir na nossa igreja, amém, ué. Fazer o quê? Nós vamos lutar para que ela venha. Mas nós não somos prosélitos, ou seja, ele não quer só para nós. A gente quer trabalhar para o reino de Deus, irmãos. Se firmar e aceitou Jesus e firmou, glória a Deus por isso. Já está feito, meio caminho andado. Agora, trazendo que para a nossa igreja, o objetivo de crescimento que nós temos é maravilhoso, né? Essa é a luta. Mas será que todos vão se comprometer a isso? Será que todos vão, né? Eu tenho falado, uma vez eu li uma frase que falava assim, ó: se a partir de hoje você ganhasse R$1.000 para cada alma que você evangelizasse, você ia evangelizar mais do que você evangeliza hoje? Rapaz, imagina uma rua, para cada pessoa que passa na rua, eu falasse de Jesus, ganhava R$1.000, irmãos. Falar, já vou largar meu serviço, eu quero ficar a esquina mais movimentada que tem, eu quero ficar o dia inteiro, das 7 às 7 da noite. Aí daqui a pouco passa lá, então, se você ficar lá pegando um mês na igreja, eu te passo 500 contas, eu vou ganhar 1.000, te dou 500. Falar para os membros, eu te dou R$1.000 para cada culto que você vir, você não perder, meu irmão, a igreja está lotada, né? Não cabia gente aqui, ó, 500 para cada pessoa que viu o mês inteiro aqui nos cultos, não perdeu um dia. Rapaz do céu, mas tinha que comprar mais 100 cadeiras, porque a motivação às vezes, irmãos, é naquilo que a gente vê. Mas nós temos que entender que mesmo nós não ganhamos nada monetariamente, nem um dinheiro fazendo isso daí, o que a gente ganha, irmãos, não tem preço, sabe? O falar de Jesus não tem preço, a nossa recompensa não tem dinheiro que pague, sabe? O nosso serviço, o comprometimento, não tem dinheiro nesse mundo que possa pagar a você tudo que você tem feito na obra do Senhor. Então é muito mais do que R$1.000. R$1.000 não é nada, irmãos. Paulo fala desse bom tesouro, né, que ele procura alcançar, que é o tesouro, irmãos, que não é visível e não é apalpável, mas é só que Cristo pode dar a cada um de nós. Que nós devemos estar em busca desse bom tesouro da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não é dinheiro, que não é ouro, que não é prata, mas é a recompensa que vem do céu. É fazer a sua vontade, é cumprir a sua ordenança, é ter prazer em servir, é ter alegria em servir, é ter cada vez mais um espírito de gratidão. Senhor, obrigado, porque eu não merecia, mas o Senhor me escolheu para essa obra, e eu quero dar o meu melhor. Amém, queridos? Vamos continuar aqui. Seria bom dar um exemplo, né? Sim. Está sendo uma pessoa, né, aqui presente agora que tem se esforçado, como o pastor acabou de falar, né? Pessoa que está na equipe de louvor, né? E que a gente conhecendo um pouco assim de longe a vida da pessoa, a gente vê que essa pessoa tem se esforçado e se fosse assim, se ela fosse fazer a vontade dela mesmo, ela não estaria ali, né? Ali na frente, mas eu tenho visto o esforço,
né? E com certeza Deus tem recebido esse serviço. Com certeza, irmãos. O exemplo que o irmão Wilson deu é muito verdadeiro, irmãos, né? Nós temos várias frentes de trabalho aqui, equipe de louvor, ministério de louvor, aqui da irmã Edna, que faz parte, está se esforçando, está dedicando, está empenhando, os demais irmãos, o Ronaldo, aquela correria toda dele, né? Então a gente vê muitas pessoas. Eu sou grato a Deus, irmãos, porque graças a Deus temos muitas pessoas dedicadas, esforçadas na obra do Senhor. Pode melhorar? Claro que pode, né? Pode melhorar, sempre tem espaço para melhorar, mas nós já sempre temos que ser grato a Deus pelos que já estão, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque sem vocês, o que a gente faria, né? Sem os ministérios, sem as pessoas que estão lutando aí, voluntários, irmãos, né? Nós somos voluntários, vocês são voluntários na obra do Senhor, vocês não ganham nada para isso, financeiramente, né? Ninguém é registrado. Tem igreja aí que registra os obreiros, tem um salário por mês, 2 salários por mês para todos os obreiros. Olha que maravilha, mas aqui não é assim, não temos essa condição ainda. Então a gente vê o esforço, o empenho de cada um, isso é maravilhoso, nosso coração se alegra com isso, né? E a gente vê bastante, Valdeci, eu gosto do exemplo dele. Esses dias ele chegou ali no pátio, viu aquelas faixas apagadas, falou: pastor, pode pintar essas faixas do carro aqui? Eu falei: meu filho, pode. Foi lá, comprou a tinta do bolso dele. O irmão Antônio fez: eu vou ajudar também. Já veio aqui o irmão Antônio, o irmão Valdeci. Eu fiquei ajudando ali, mas mais atrapalha do que ajuda, mas estava junto, né? E ali junto, o irmão pintou tudo ali, sobrou e tal. Você vê com alegria de fazer. O irmão Antônio esses dias estava tendo necessidade da calçada aqui. Ele veio, comprou o material, comprou areia, comprou cimento, foi lá e fez tudo, deixou prontinho aqui, ó. Né? O Arilson não pode estar aqui, eu sinto muita falta dele, né, irmão? O Arilson, irmãos, o Arilson pegou, ajudando naquela cozinha ali, irmãos, ele trabalhou mais de 20 dias, deixou tudo prontinho ali para nós, fez praticamente de graça, sabe, aquela alegria, aquele prazer. E dia a dia que dava 7 horas da noite, falava: Arilson, pelo amor de Deus, vamos embora. Arilson: não, pastor, vamos ficar até mais tarde. Eu falei: rapaz, tá bom, não, vamos, se deixar vai até meia-noite trabalhando. Porque a alegria é o prazer dele de fazer. Tem as suas dificuldades, né? Tem as suas lutas, as suas guerras, mas fez a obra com uma alegria. Que Deus ajude ele onde ele estiver, né? Está na casa dos pais. Então, irmão, vai faltar tempo para a gente falar de todos aqui. A irmã Eulina, quanto tempo limpou essa igreja aqui, irmão? Quanto tempo? Né, irmã? E limpava 2, 3 vezes por semana, tal, sozinha, tal. A Edna ajudou também, a irmã Rose já veio uns dias aqui também. Então, irmão, bastante gente serviu nessa obra. Está de pé por causa disso. Essa igreja, já me falaram que essa igreja só ficou de pé por causa disso, só levantou, que era de tábua, né? Aí juntou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, foi tirando as tábuas, foi levantando parede, tijolo, um pouquinho dando aqui, um pouquinho dando ali, porque sempre é assim, sabe? Não tem sobrando, mas Deus vai fazendo a obra. Essa parede do fundo aí, eu acho que eu estou até lembrando. Eu estava um dia de sábado aí, estava de folga, fiz uma massa bem aqui, o pastor Jorge chegou, estava sozinho ali. Ele falou: irmão, você não pode ficar sozinho em obra não. E eu, leva essa parede aí, levantar essa parede aí. Eu falei: rapaz, eu não posso ficar sozinho, realmente se machucar aí, não tem ninguém para te socorrer. Aí era bom demais, né? Era gostoso, gratificante, né, irmão? Ainda é gostoso. É gratificante, tudo que vocês esforçarem, continuam se esforçando, isso é a obra do Senhor, irmãos, sabe? Fazendo com amor, fazendo com alegria, não é por mérito, não é por nada disso, é por prazer e alegria em servir. Isso é maravilhoso, e Deus conta com isso, e que isso venha cada vez mais ser a essência da igreja, não de uns, mas da maioria, pelo menos. Vamos falar de todos, mas se for da maioria, já é uma vitória muito grande, né? Onde eu parei aqui, irmãos? Me ajuda aí que eu estou perdido aqui. Foi em Efésios 4,12, né? Não foi aqui não. Foi aqui, ó, eu parei em Atos 2,44, onde eu li sendo salvos. Continuando aqui: este serviço que envolve não apenas o dinheiro e os bens, mas também o corpo e a vida. Então o nosso serviço, irmãos, não é só questão de... Tem pessoas que falam: não, eu já dei meu dízimo, eu já dei minha oferta, então não tem mais compromisso nenhum. Não, irmãos, não é isso não, porque esse serviço não envolve só dinheiro, não envolve só seus bens, mas também envolve seu corpo, envolve a nossa vida, é nós doar a nossa vida em prol do avanço do reino de Deus, né?
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também se deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade do Senhor, segundo os Coríntios 8:5, e se tornou uma força que dinamiza todo o corpo de Cristo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então esses irmãos aqui de segundo os Coríntios 8:5, quando Paulo ele levantou, uma coleta para ajudar os irmãos necessitados de Coríntios, esses irmãos aqui de 2 Coríntios 8:5 pediram: Paulo, nos deixe participar dessa coleta, nos deixe fazer parte desse privilégio de poder ajudar. Detalhe, esses irmãos eram pobres, eles estavam em necessidades também, mas eles rogaram a Paulo para poder participar desse privilégio de ajudar os necessitados. Então, irmãos, a gente fala assim: mas eu não tenho condição, eu não consigo. Irmão, todo mundo tem condição de fazer alguma coisa. Às vezes você não tem condição financeira, mas você tem o seu serviço, você tem, a sua oração, você tem um dia livre na semana. Todo mundo pode contribuir de alguma maneira, né? Então, ninguém pode falar: eu não tenho nada para fazer e nada para oferecer. Todos nós temos, de alguma forma nós temos, né? E esses irmãos de 2 Coríntios 8:5 é um exemplo disso. Eram pobres, tinham necessidades tremendas, mas mesmo assim quiseram participar desse privilégio de servir aos santos. Por isso Paulo chama as funções carismáticas que são exercidas dentro da igreja de serviços, e também há diversidade nos serviços. Diácono, ponto 10 aqui, diácono substantivo, diáconos, denota primeiramente o criado, quer dizer, aqueles que faz trabalho serviço, ou ajudante que presta serviços voluntários, sem referência particular ao seu caráter. Servo, criado, assistente, auxiliar, né? Então, irmãos, olha para você ver, nós também somos, essa palavra aqui de criado, as pessoas falam: mas eu não quero ser criado. Não, irmãos, isso não é no sentido negativo, mas é no sentido do trabalho, né? É no sentido de ser esse assistente, esse auxiliar da casa, né? O termo diáconos deve, falando de modo geral, ser distinguido do termo doulos, que é o escravo, né? Então a intenção não é nesse sentido do doulos, que é o servo no sentido de escravo, né? Que naquela época tinha. O termo diáconos encara o servo com relação ao seu trabalho. O termo doulo vê em relação ao seu mestre. Veja, por exemplo, Mateus 22, do 2 ao 14, aqueles que chamam os convidados e os trazem são os doulos, aqueles que executam a sentença do rei são os diáconos. Então nós, para com Deus, nós somos o doulos no sentido de escravos. O Senhor é o nosso mestre, nós obedecemos Ele e não questionamos, nesse sentido do doulos, de escravo. Paulo fala: eu sou escravo de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o meu mestre, Ele é o meu Senhor, Ele fala, eu obedeço, né? Ele manda e eu faço, Ele é o meu mestre, e não por obrigação, ou por força, ou por violência, mas porque eu decidi viver como servo dele, né? Ele me chamou e me deu esse privilégio. Agora, de uns para com os outros, o nosso serviço no contexto de igreja, nós somos os diáconos, os servos, não os escravos, tá bom? Este substantivo é usado cerca de 30 vezes no Novo Testamento, e é também usado de diferentes maneiras. Primeiro, designa primariamente aquele que serve à mesa, João 5,9, né? Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele disser. A gente vê no primeiro milagre de Jesus ali, né? No Evangelho de João, quando Maria fala para os ali que estavam, os serviçais que estavam servindo vinho: faça tudo o que Jesus disser, né? Ponto 2, designa aquele que serve no sentido bem amplo. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar grande entre vós será este que sirva, esse será o vosso servo. Paulo se designa como diácono da nova aliança, em 2 Coríntios 3,6, a qual nos habilitou para sermos ministros, diáconos, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Diácono do Evangelho, em Colossenses 1,23 fala: se é que permaneceis na fé, aliançados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu,
do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse ministro aqui é diáconos. Então Paulo se identificava como um diácono também, aquele que estava servindo a obra de Deus, o ministro da casa do Senhor. Eu preguei aqui domingo passado que os salvos servem. Então, se eu sou salvo, eu sou um ministro. Se eu sou salvo, eu tenho que servir. Se eu sou salvo, né? Lembra que eu dei o exemplo aqui do barco? Quem lembra aqui o que significa ministro? É o, quem lembra? O peretes, né? Nós somos aqueles que estão remando o barco. E a velocidade vai depender do nosso esforço. Quanto mais nós, às vezes a gente fala, ei, mas está muito devagar. É porque, né, está remando devagar, né? Não tem segredo, irmã Rosa. Não é verdade? Não, mas porque o negócio não vai, mas está muito lento. Mas é porque os uperetes está remando, né? Com pouca empolgação. A hora que nós entendermos que nós temos que remar para chegar no destino desejado, no destino traçado pelo nosso Deus, nós vamos ter mais ritmo, mais empenho. E aqui a gente não para não. Ah, eu remo só o dia que eu estou bem. O dia que eu não estou bem, eu não remo não, né? Aí como é que vai fazer, irmão? Ah, não, mas tem dia que eu não estou legal, tem dia que eu acordei ruim. Nós somos operetes nos dias bons e nos dias ruins. Deus conta conosco, né? É interessante a gente falar, irmãos, que quero encerrar aqui. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos entrar aqui na página 14, a natureza do diaconato. E a gente vai classificando, irmãos, que vai entrar também a origem do diaconato, né? E a partir da página 21, vai falar da importância da função diaconal, sabe? Aí a gente vai começar a entrar nessa importância, como que é importante, sabe? Como que é valioso a sua obra, o seu serviço e a sua dedicação. E aqui eu quero já deixar, irmãos, né, bem claro que nós somos muito gratos a Deus por tudo que vocês têm feito, tá bom? Mas nós podemos, nem o encarregado da minha esposa falava, né? Ela trabalhava no frigorífico. Eu trabalhei 4 anos como piscicultor, tratava de peixe, cuidava de peixe, né? Pegava os peixes. E eu trabalhava cuidando dos peixes, à tarde trabalhava matando os peixes. Eu engordava os peixes para ela matar, né? E eu ficava até com dó dos coitadinhos, na hora que eu estava puxando as redes, ela falava, seu destino vai ser trágico, o que espera vocês é um facão, né? E à tarde trabalhava lá no frigorífico. A gente namorava, depois casou, ficamos um tempo trabalhando ainda. E assim, irmãos, né? A obra do Senhor, ela requer de nós compromissos. Muitas das vezes abnegação, nós abdiquemos de muitas coisas, né? Mas é gratificante, é recompensante, né? E nós não podemos abrir mão do nosso chamado. Então que Deus continue abençoando vocês, Deus continue dando graça, né? Nós precisamos aumentar esse corpo diaconal nosso, né? Oramos a Deus para que Deus venha preparar mais diáconos. Nosso irmão Wilson, a irmã Luzinete está participando de nosso estudo, né? Que Deus possa levantar eles também, né? Como diáconos da casa do Senhor. Nós temos orado para que Deus levante pessoas para essa seara, que nós precisamos trabalhar, irmãos, né? E nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Só que também não adianta nós termos 10, 20 diáconos, né? Só por ter, só pelo nome. Eu não quero ter, irmãos, só por nome, só para dizer que tem. Uma coisa que eu não quero é isso, né? Ah, quantos diáconos? Nós temos 50 diáconos. Mas quantos que trabalham? Ah, é 10. Então não adianta nada, irmãos, né? É melhor ter 10 que os 10 trabalham do que 50 que só continuam os 10 trabalhando. Então é essa mentalidade, essa visão que nós queremos continuar, né? Que vocês continuem exercendo essa obra de vocês que são excelentes. A Bíblia fala assim que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, né? Então que Deus abençoe, que Deus continue dando graça, dando força para que a gente continue lá lutando, dando nosso melhor na obra do Senhor, sabe? Nos dias bons, nos dias difíceis, tendo a sensibilidade de ouvir o Espírito, aonde Ele quer nos conduzir, aonde Ele quer nos guiar. Tem espaço para todo mundo trabalhar, né? Tem espaço para todo mundo trabalhar. A obra precisa crescer e precisa avançar, e conforme ela vai avançando, ela precisa de pessoas para cuidar, né? E eu conto com vocês naquilo que Deus tem tocado no nosso coração. Deus tem ministrado, Deus tem falado, irmãos. Esse ano de 2026 é um ano de muitos desafios, né? O Senhor está permitindo algumas podas em nosso meio, mas os irmãos que trabalham na agricultura sabem muito bem que quando você apoda, né? Logo depois vem o que? Os brotos, né?
e vem os brotos, e aquilo cresce e começa a frutificar. Eu lembro até hoje, quando eu estava em Ribeirão Preto ainda, o Senhor mostrou para mim uma visão, que Ele estava me levando em uma roça que já estava preparada, e nessa roça estava com muito bonito assim, e precisava agora jogar fértil, fertilizar, para que ela começasse a produzir frutos, né? E ali, quando eu cheguei naquela lavoura, eu estava vendo, e tinha duas pessoas em especial me mostrando onde ficava o motor de irrigação, me mostrando como é que ligava o motor, preparando os preparativos. E naquele intervalo eu estava no carro, as duas pessoas, toda vez que eu entrava no carro eu tirava os sapatos, né? E depois as pessoas desciam, eu gastava tempo colocando os sapatos ali, e daí no sonho a pessoa falava assim, ó, não tire os sapatos, mantenha os seus pés calçados, porque senão você vai atrasar todo o processo da obra. E eu entendo, irmãos, que é isso que o Senhor está fazendo com nós, né? A lavoura, eu estava em Ribeirão Preto, não tinha nada ainda, mas aqui já tinha, né? Então, graças a Deus, sempre dando fruto, porque o fruto sempre vai permanecendo. Essa obra já vai fazer 40 anos e ela não parou. Então, o que Deus quer? A gente tem que lançar, jogar fértil, Pai, Senhor, irmão, preparar a terra, cuidar dos que já estão. Isso daqui, irmãos, é um cuidado que nós estamos tendo, sabe? Valorize esse cuidado, porque é maravilhoso nós nos aperfeiçoarmos para fazer a obra do Senhor. Então vocês estão sendo cuidados, lapidados para fazer a obra do Senhor com excelência, né? Então eu estou marcando o nome de vocês que estão participando. Após esse curso, esse treinamento, vocês vão receber um diploma, um certificado, né, das horas que vocês participaram desse treinamento, como não uma recompensa, mas como um memorial, para que vocês tenham lá, falar que benção, participei de mais um treinamento para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor agradecendo por esse tempo. Queria pedir para o nosso irmão Wilson orasse agradecendo, irmão Wilson, em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos. Obrigado, Senhor. Então, por esse momento, podemos passar aqui, recebendo mais da tua luz, olhando a tua direção para a nossa vida. Senhor, nos faz competentes, nos faz mais ativos, nos faz um coração quebrantado, ó, diante de Ti, para que possamos servir às vezes, servir aos irmãos, possamos cada vez mais nos doar para o Teu serviço, para a Tua obra. Senhor, que a obra possa contar conosco, para a nossa vida, o nosso tempo, o nosso povo. Senhor, que te servir, queremos ser chamados pelo Senhor de servos fiéis. O Senhor recebe, Senhor, o nosso amor por Ti e pelos irmãos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus, meus irmãos. Pai do Senhor. Pastor Wilson, Deus te abençoe, querido. Amém. Pastor bom, Deus abençoe, irmão Antônio. Faça duas perguntas.